Aqui um exemplo, por exemplo, de 2018. Para o estabelecimento da causalidade entre uma exposição e um desfecho, tá? Então lembra disso. Então causalidade, para ver se essa exposição foi espúria, foi ao acaso, ou existiu uma causa para o desfecho, ok? Entre a causa e o desfecho. A epidemiologia utiliza critérios desenvolvidos por Bradford Hill. Qual dos seguintes itens não apresenta um postulado estabelecido pelo epidemiologista? Então guarda essa questão, nós vamos falar dela depois. Quem foi Bradford Hill? Então é um epidemiologista inglês. Ele criou esses critérios. Para que ele criou esses critérios? Então a intenção de Bradford Hill é justamente para identificar se esses critérios, né, se aquele desfecho, aquela patologia, se aquilo existia uma causa com o desfecho ou se aquilo foi uma associação a acaso ou chamada associação espúria. Por exemplo, quando você joga o dado, por exemplo, e este dado saiu ali em cima, o número 6, esse 6 que saiu no dado, existiu uma causa para sair o 6 ou foi espúria, foi ao acaso? Então, para você entender o que são os critérios de Hill, é mais ou menos isso. Aquele desfecho, aquela doença, ela foi causal, no caso aqui o 6, esse 6 ele foi causal, existiu uma causa por que saiu aquele 6 na hora que você jogou o dado? Ou foi uma associação espúria ao acaso? Então é isso que nós vamos discutir nessa parte de critérios de Hill. Quais são eles? Força de associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade, coerência, evidência experimental e analogia. Eu não quero que você decore esses critérios, dá para você entender esses critérios, e é isso que faremos nessa aula. Força de associação. Quando a gente fala de força de associação, a gente tem que lembrar de estudos epidemiológicos, risco relativo, odds ratio. Quando fala de consistência, é de consistência, será que aquela associação está consistente? E de especificidade, aquilo é específico mesmo? Por exemplo, o Trypanosoma cruzi, ele é específico para desenvolver a doença de Chagas? Temporalidade, ou seja, a associação apareceu antes do efeito? Gradiente biológico, relação dose-resposta. Quanto mais o paciente está exposto a determinado, por exemplo, uma radiação, maior a chance de desenvolvimento de um tumor? Plausibilidade, é plausível aquela hipótese? Coerência, evidência experimental, ou seja, existiram estudos experimentais antes, contadinho dos ratinhos e o laboratório? E analogia, ou seja, aconteceu com alguma droga, como a talidomida, causou teratogênese, quer dizer que outras drogas também podem causar teratogênese? Então esses são os critérios de causalidade de Hill. O primeiro que eu vou discutir aqui, quando está falando em risco relativo, odds rate, você viu um risco relativo forte, um odds rate forte, a gente fez aquela validação, que a gente estudou em estudos epidemiológicos, isso aqui chama força de associação. Então, risco relativo, que é a incidência de expostos sobre incidência de não expostos, e odds rates, que é o produto cruzado, isso dos critérios de Hill é força de associação. Então, estão dentro dos critérios de Hill. Então, a força de associação é um deles, ou seja, está dentro dos critérios de Hill. Mais uma. Então, você começou a observar que diversos estudos estão aparecendo de forma semelhante em pessoas diferentes, em países diferentes, na Coreia, na França, no Japão, na China. Então, todos eles estão aparecendo com os mesmos resultados. Ou seja, todos eles estão parecendo o bonequinho da Michelin, o bebezinho da Michelin. Ou seja, aqueles estudos em países diferentes estão aparecendo com o mesmo resultado. Isso é o quê? Consistência. Tá? Você tem uma consistência porque você tem vários estudos com populações diferentes, em diversos locais, com pesquisadores diferentes. Aquilo dá uma consistência para aquele desfecho que você está pesquisando. 2013, Federal de Grande Dourado. O fumo foi associado ao câncer de pulmão em vários estudos conduzidos em diversos países. Assinale a alternativa que indica o fator de causalidade em questão. É a famosa consistência. Força de associação é o risco relativo e o odds ratio. Plausibilidade biológica, eu já te falei, é o excesso. Quanto mais radiação, maior a chance de desenvolver. Relação dose-resposta, que é a mesma coisa. Temporalidade, ou seja, apareceu antes o fumo, por exemplo, do câncer de pulmão.
tá? Então C e D, mesma coisa.